Diabos da Montanha. Antes de começar, um aviso importante. O relato que você está prestes a ouvir é baseado em um dos casos mais assustadores já registrados nas florestas dos Estados Unidos. Uma história que atravessou décadas, marcada por medo, isolamento e algo que nunca deveria ter sido provocado. Se você é sensível a relatos de terror psicológico, talvez este não seja o vídeo ideal para assistir sozinho, no escuro. Agora, apague as luzes, aumente o volume e prepare-se. Na história que você vai ouvir agora, não existe fuga, não existe socorro, e quando a noite cai, a montanha parece ganhar vida. Em 1924, uma região isolada do estado de Washington, nos Estados Unidos, passou a ser evitada até pelos caçadores mais experientes. Um lugar conhecido como Ape Canyon, um nome que só viria depois. Antes disso, era apenas uma garganta de pedra, cercada por florestas densas, neblina constante e um silêncio tão profundo que fazia qualquer homem se sentir pequeno. Foi para esse lugar que um grupo de caçadores e exploradores decidiu ir. Homens acostumados com o perigo, com armas nas mãos e anos de experiência, vivendo longe da civilização. Eles estavam atrás de peles valiosas e possíveis áreas de mineração. Nada de sobrenatural. Nada que não pudessem resolver com pólvora e coragem. Pelo menos, era o que eles pensavam. Desde o primeiro dia algo parecia errado. A floresta era estranhamente quieta. Não havia pássaros, não havia insetos, nem mesmo o vento fazia barulho entre as árvores. Um silêncio pesado, sufocante, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. As pegadas começaram a aparecer logo na trilha inicial. Eram grandes demais para serem de um urso. O formato lembrava um pé humano, mas deformado, largo, profundo, como se algo extremamente pesado estivesse caminhando ali. Alguns dos homens riram, outros preferiram ficar calados. Naquela noite, o primeiro som veio da mata. Um grito. Não era um animal comum. Não era lobo, nem alce, nem qualquer coisa que eles já tivessem ouvido. Era longo, rouco, grave, e parecia carregado de raiva. Um som que ecoava pelas montanhas e fazia o estômago revirar. Eles reforçaram a cabana improvisada. Troncos mais grossos, armas carregadas, fogueira acesa do lado de fora. Mesmo assim, ninguém conseguiu dormir. No segundo dia, as coisas pioraram. Um dos homens relatou ter visto algo se movendo entre as árvores. Alto demais, ombros largos demais. Andava, ereto, mas não como um humano. Seus passos eram pesados, lentos, deliberados. Quando apontaram a arma, a coisa simplesmente desapareceu na vegetação, sem fazer barulho algum. As pegadas agora cercavam a cabana. Não uma, não duas, mas de um grupo inteiro, como se eles estivessem sendo observados e estudados. Ao cair da noite, o ataque começou. Primeiro, pequenas pedras atingiram a madeira da cabana, como se alguém estivesse testando a resistência das paredes. Um dos homens gritou para quem estivesse lá fora se identificar. A única resposta foi outro grito mais próximo dessa vez. Então, uma pedra enorme atravessou o telhado. O impacto foi violento. A cabana tremeu. Pedaços de madeira caíram do teto. Do lado de fora, sombras se moviam na luz fraca da fogueira. Silhuetas, altas, desproporcionais, andando de um lado para o outro. Eles começaram a atirar. Os tiros ecoaram pelo cânion, mas não houve gritos de dor. Apenas mais barulho, mais pedras, troncos sendo arremessados como se fossem galhos secos. Uma das criaturas tentou arrancar a porta. As unhas ou garras riscaram a madeira, deixando marcas profundas. A força era absurda. A porta quase cedeu. Um dos homens disparou através da madeira. Houve silêncio por alguns segundos. Então, o som mais aterrador da noite. Uma pancada tão forte na parede que jogou um dos homens contra o chão. A cabana estava cercada. Eles ouviram passos no telhado. Algo pesado caminhava sobre eles, fazendo a estrutura ranger. Poeira caía do teto. A madeira estalava. A sensação era de que, a qualquer momento, tudo iria desabar. Durante horas, as criaturas atacaram. Pedras, troncos, arranhões, gritos. Em certo momento, um deles conseguiu espiar por uma fresta. O que viu fez se afastar em choque. Ele descreveu uma criatura coberta de pelos escuros, com olhos profundos refletindo a luz da fogueira. O rosto não era animal, também não era humano, era algo no meio. Quando o dia finalmente amanheceu, o ataque cessou. O silêncio voltou, um silêncio ainda mais pesado. Eles saíram da cabana com cautela. O cenário
era de destruição. Pegadas enormes por todos os lados. Pedras gigantes espalhadas pelo chão. O telhado parcialmente destruído. Marcas profundas nas paredes, como se algo tivesse tentado escalar ou rasgar a madeira. Nenhum animal conhecido faria aquilo. Eles abandonaram o local imediatamente. Meses depois, outros exploradores tentaram voltar à região. Alguns relataram sons estranhos. Outros encontraram pegadas semelhantes. Nenhum ficou tempo suficiente para investigar. A área passou a ser evitada. O nome Cape Canyon se espalhou. Histórias começaram a surgir. Relatos de criaturas gigantes, inteligentes, agressivas, protegendo aquele território como se fosse sagrado. Até hoje, não existe uma explicação definitiva. Alguns dizem que eram apenas ursos, outros acreditam que foi histeria coletiva, mas a pergunta permanece. Que tipo de animal joga pedras? Que tipo de criatura cerca uma cabana por horas? E que tipo de coisa observa homens armados? Sem medo algum. Talvez naquela noite eles não estivessem sendo atacados, talvez estivessem sendo avisados, e talvez a montanha ainda esteja lá, esperando os próximos visitantes. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para apoiar o canal. Se inscreva para não perder os próximos relatos e escreva nos comentários o que você acredita que atacou aquela cabana naquela noite. Ursos, algo desconhecido ou algo que não deveria ser encontrado? O seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Até a próxima! E cuidado com um que observa você na escuridão.